Tem gente que nasce com tudo e joga fora como se não valesse nada. E tem gente que nunca teve nada e ainda assim salva uma vida sorrindo. Quem você vai conhecer agora é seu Zé, um senhor simples, esquecido, que mora numa chácara de terra batida, criando galinhas, porcos e vivendo do que a própria mão dá conta. Ele nunca pediu ajuda, nunca chamou atenção, até o dia em que algo foi deixado no portão dele. E não era lixo, não era encomenda, era uma criança. A vítima aqui não é só o bebê abandonado, é esse velho também, porque naquele instante, sem saber, ele perdeu a paz, perdeu o pouco silêncio que tinha e ganhou uma responsabilidade que ninguém quis assumir. Ele perdeu o direito de fingir que não viu e mesmo assim ficou. O que está em jogo não é só uma vida, é a verdade sobre quem abandona e quem protege. É o choque entre um passado sujo e um amor simples demais para ser ignorado. E tem um detalhe que muda tudo. Alguém poderoso sabe exatamente de onde essa criança veio e fez de tudo para que ninguém jamais descobrisse. O que começa como um gesto silencioso vira uma ferida aberta. E se você acha que já entendeu essa história, eu te garanto, você ainda não viu a parte mais desconfortável. Fica comigo. Se você sair agora, vai perder o momento em que tudo vira de cabeça para baixo. Antes de continuar, escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se inscreve no canal, porque histórias assim não aparecem duas vezes. Naquela estrada de terra, onde o dia sempre começava igual, havia um silêncio conhecido, quase confortável. O tipo de silêncio que acompanha galinhas soltas, poeira no ar e passos lentos de quem não tem pressa. Mas naquela manhã, algo quebrou esse costume sem pedir licença, de forma estranha demais. Enquanto seu Zé caminhava perto do portão, pensando apenas na ração dos porcos e no calor que prometia apertar, um som fraco, quase perdido, surgiu onde nada deveria surgir. Não era vento, não era bicho, não era imaginação. Era um choro pequeno, insistente, deslocado, pedindo atenção sem saber como pedir. O primeiro impulso foi ignorar. A vida ensinara seu Zé a não correr atrás de barulhos estranhos, porque quase sempre era nada. Mesmo assim, algo naquele choro puxava por dentro, mexia num lugar antigo, esquecido, um aperto mudo, difícil de explicar, que fazia o corpo parar antes da cabeça decidir. Ele ficou ali, parado, sentindo o tempo esticar, enquanto o som vinha outra vez, mais claro, mais perto. A estrada parecia ouvir junto com ele, como se até o chão soubesse que aquele choro não combinava com abandono, injustiça, desprezo. Era um chamado cru, impossível de fingir que não existia. Antes mesmo de dar um passo, Duque levantou a cabeça. O cachorro, acostumado à rotina simples da chácara, farejou o ar como quem reconhece perigo e pedido ao mesmo tempo. As orelhas se ergueram, o corpo ficou atento e ele seguiu na direção do som sem hesitar. Seu Zé observou Duque avançar devagar, com cuidado, como se o mundo pudesse quebrar se fosse rápido demais. O choro crescia, ganhava forma, deixava de ser eco. E quanto mais perto ficavam, mais evidente ficava que alguém tinha deixado algo ali de propósito. Entre o mato baixo e o portão de madeira, surgiu um cesto velho, encostado como coisa sem valor. Dentro, um bebê chorava, vermelho, frágil, entregue ao acaso. Não havia bilhete, não havia nome, não havia explicação, só a marca clara do abandono. O silêncio voltou, mas agora pesado. Seu Zé sentiu o chão faltar por um segundo, como se o mundo tivesse mudado de lugar sem avisar. A injustiça daquele gesto batia forte no peito, misturada com medo, raiva e uma compaixão que ele não pediu para sentir. Duque se aproximou do cesto, cheirou com cuidado e sentou ao lado, como guarda. Não rosnou, não latiu, apenas ficou ali, firme, protegendo. Era como se dissesse, sem palavras, que aquilo agora importava, que não podia ser deixado para trás. Seu Zé respirou fundo, olhando em volta, esperando alguém aparecer,
explicar, voltar atrás. Mas a estrada continuava vazia, indiferente. E naquele instante suspenso, entre o choro e o silêncio, ele entendeu que nada dali em diante seguiria o caminho de antes. Duque sempre foi um cachorro atento, desses que parecem ouvir o mundo antes das pessoas. Na chácara simples de seu Zé, ele conhecia cada som, cada cheiro, cada mudança pequena que denunciava perigo ou necessidade. Galinhas assustadas, porcos inquietos, passos estranhos na estrada, nada passava despercebido por ele. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar, algo que nem o vento explicava. Antes mesmo que o choro virasse som reconhecível para um homem acostumado à solidão, Duque já sentia o incômodo. O corpo dele reagiu antes do pensamento, como se um fio invisível puxasse sua atenção para o portão. Ele parou, ergueu as orelhas e ficou imóvel por um segundo longo demais. Não era barulho comum, nem coisa de bicho. Era um pedido, um chamado fraco, repetido, carregado de abandono. Duque avançou devagar, sentindo que não podia errar, porque errar ali significava deixar algo indefeso para trás. Seu Zé ainda tentava entender o que o cachorro tinha percebido quando viu Duque voltar com cuidado, empurrando o cesto com o focinho. Não era brincadeira, não era curiosidade, era proteção. O cachorro se colocou ao lado do cesto como quem assume uma responsabilidade que ninguém mais quis carregar naquele pedaço esquecido de estrada. Ali, antes mesmo de qualquer decisão humana, Duque já tinha escolhido. Ele não entendia leis, nem julgamentos, nem consequências, mas entendia dor e lealdade. Para ele, aquele choro precisava de resposta imediata. E enquanto seu Zé sentia o peso da injustiça cair sobre os ombros, o cachorro permanecia firme, atento, como se dissesse que não deixaria aquele início terminar em esquecimento. Aquele gesto silencioso mudou algo invisível entre eles. Não foi combinado, não foi pensado, apenas aconteceu. Duque passou a vigiar o cesto, a reagir a qualquer aproximação, como se o mundo tivesse ficado perigoso de repente. E sem perceber, seu Zé começou a confiar naquele instinto mais do que em qualquer certeza que já teve na vida. Era estranho perceber que quem escutou primeiro não foi um homem calejado, mas um cachorro acostumado a proteger o pouco que tinha. Duque não salvou ninguém ainda, não enfrentou perigo algum, mas naquele instante plantou algo que cresceria com o tempo. Um laço feito de cuidado, silêncio e presença. E enquanto o sol subia, a chácara parecia segurar a respiração, como se soubesse que aquela história estava apenas começando e era impossível ignorar que aquela sensibilidade teria um preço. Porque ouvir antes dos outros também significa sofrer antes, se expor antes, decidir antes. Duque permanecia ali, imóvel, atento a cada som da estrada, sem saber que aquele instinto simples iria empurrá-los para escolhas difíceis. O cesto continuava no chão, o choro diminuía, e seu Zé sentia que o próximo passo mudaria tudo. Sem respostas claras, apenas sensação de urgência, eles ficaram ali, ligados por algo maior, enquanto o dia avançava e a estrada permanecia vazia, guardando em silêncio o que ainda estava por vir. Era apenas o começo de algo que nenhum deles conseguiria controlar depois daquela manhã silenciosa e inesperada. Quando o choro cessou, o cesto pareceu mais pesado do que antes. Seu Zé se aproximou devagar, com aquele cuidado de quem teme assustar o que já sofreu demais. O silêncio ali dentro não era tranquilidade, era espera. Um silêncio estranho, profundo, que parecia pedir decisão, colo, destino. Ele respirou fundo, sentindo o coração bater mais forte do que de costume, porque naquele instante simples, a vida deixava claro que não havia mais volta. Duque permaneceu ao lado, atento, como se entendesse que aquele silêncio era tão importante quanto o choro de antes. O cachorro não se afastava, não desviava o olhar, não relaxava o corpo. Era como se guardasse algo sagrado. Seu Zé percebeu isso e, sem perceber também, começou a se apoiar naquele instinto fiel.
Havia abandono ali, mas também havia uma chance ainda indefinida, pairando no ar da chácara. Ao levantar o pano que cobria o cesto, seu Zé sentiu um nó apertar o peito. Um bebê pequeno, quieto demais, respirando fraco, alheio ao mundo que o havia deixado para trás. Não havia bilhete, não havia explicação, não havia nome. Só aquela presença frágil e um silêncio que gritava injustiça. O tipo de abandono que não faz barulho, mas marca para sempre quem encontra. Aquele cesto passou a representar tudo o que seu Zé nunca planejou viver. Ele, que sempre cuidou de galinhas, porcos e da terra, agora encarava uma responsabilidade que não cabia em palavras. Não era medo do trabalho, era o peso da decisão. Ignorar seria mais fácil, fingir que nada aconteceu também. Mas o silêncio do bebê parecia cobrar uma resposta que não podia ser adiada. Duque se aproximou mais, cheirou o cesto com cuidado e sentou ao lado, como quem confirma uma escolha que ainda não foi dita. Seu Zé observou aquela cena e sentiu algo mudar por dentro. Não era pena, era compromisso. Um compromisso nascido sem promessas, sem aplausos, sem testemunhas. Apenas ali, na terra batida, entre um homem simples, um cachorro leal e um cesto esquecido. A chácara seguia quieta, mas já não era a mesma. O silêncio agora carregava significado e cada som distante parecia anunciar consequências futuras. Seu Zé sabia que aquela estrada não terminava ali, que o que começava naquele cesto o levaria a caminhos que ele jamais imaginou percorrer. E enquanto segurava o bebê com mãos trêmulas, sentia que aquele silêncio era apenas o primeiro de muitos testes que viriam. Nada foi dito em voz alta, mas tudo foi decidido em pensamento. A rotina simples começava a se transformar sem pedir permissão. O cesto, antes abandonado, agora fazia parte da chácara, da história, da vida. E mesmo sem entender completamente o que estava por vir, seu Zé sentia que aquela manhã mudaria tudo, de forma lenta, profunda e inevitável. Seu Zé passou o resto daquele dia em silêncio ativo, aquele tipo de silêncio de quem pensa enquanto faz. Preparou um leite ralo do jeito que sabia, esquentou água no fogão antigo, improvisou panos limpos com o que encontrou no armário. Ele nunca teve muito. Disso todo mundo sabia. A chácara sempre deu o suficiente para sobreviver, nunca para sobrar. Mas, ainda assim, ele oferecia tudo como se fosse infinito. Enquanto caminhava pela casa simples, sentia o peso da idade nas costas e a leveza estranha de quem acabou de ganhar um propósito. Era curioso pensar nisso. Um velho que nunca teve nada, agora tinha alguém. E isso mudava tudo. Cada gesto simples ganhava importância. Cada decisão parecia maior do que ele mesmo. Não havia manual, não havia ajuda, só coragem silenciosa. Duque seguia atrás, atento, como se vigiasse cada passo daquela nova rotina. O cachorro parecia entender que proteger não era apenas latir para estranhos, mas ficar perto, aquecer, observar. Seu Zé sorria de canto ao perceber isso, porque ali existia uma parceria improvável, dessas que a vida cria quando quer ensinar alguma coisa. Ele colocou o bebê numa caixa forrada com cobertores velhos e ficou ali, olhando. O tempo passava devagar e os pensamentos vinham rápidos. Como criar alguém quando mal se cria a si mesmo? Como oferecer futuro quando o próprio passado foi feito de faltas? Essas perguntas não tinham resposta imediata, mas também não paralisavam. Pelo contrário, empurravam ele para frente. A história daquele abandono começava a se misturar com a história dele. Um homem esquecido pelo mundo agora acolhia alguém esquecido por tudo. Era impossível não sentir que havia algo maior conduzindo aquele encontro. Não no sentido grandioso, mas no detalhe, no improviso, na escolha feita sem plateia. Seu Zé não falava bonito, não prometia mundos. O que ele tinha eram mãos calejadas, um teto simples e um coração que sabia o valor de não virar o rosto. Isso, às vezes, é mais do que muita gente rica consegue oferecer. E mesmo sem perceber, ele estava entregando o que tinha de mais raro: presença constante.
A noite começou a cair, trazendo um frio leve e um pressentimento de mudanças longas. Seu Zé ajustou a lamparina, se aproximou mais da criança e respirou fundo, como quem aceita um desafio que não escolheu, mas não recusou. Ali, naquele gesto simples, começava uma história que ainda guardava dores, descobertas e decisões que ninguém ali imaginava. E enquanto ele observava a respiração miúda, subir e descer, pensava nos dias seguintes, nas visitas inevitáveis, nos olhares desconfiados, nas perguntas sem resposta. Nada disso tinha forma clara ainda, mas já rondava o ar da casa. O velho sabia que aquele ato simples não ficaria escondido para sempre e que cedo ou tarde o mundo bateria à porta trazendo consequências inesperadas, exigindo escolhas ainda mais difíceis, silenciosas e profundas, que começavam a se desenhar sem aviso, mudando lentamente o rumo daquela vida discreta. E isso ainda estava só no começo, mesmo agora. Com o tempo, ninguém mais falava sobre a origem da criança. Naquela casa simples, a vida seguia do jeito que dava. E o menino crescia entre o barulho do vento, o latido fiel de Duque e o passo lento do velho. Seu Zé nunca inventou histórias. Quando perguntavam, ele dizia apenas que a vida tinha colocado a criança ali. E isso bastava. O menino aprendeu a andar no chão de terra batida, a cair e levantar sem muito choro. Aprendeu que comida simples também alimenta, que silêncio nem sempre é solidão e que amor nem sempre faz barulho. Crescer sem saber de onde veio não o tornava vazio, tornava curioso. E essa curiosidade ia se espalhando pelos olhos, pelas perguntas não ditas, pelos momentos em que ele olhava a estrada como se esperasse algo. Seu Zé observava tudo em silêncio. Não sabia responder o que não conhecia, mas sabia estar. E estar presente virou o jeito dele de ensinar. Nunca houve discurso, apenas exemplo. O menino aprendeu a respeitar o tempo, a valorizar o pouco, a perceber que existem vidas simples, cheias de dignidade. Às vezes, à noite, ele perguntava de onde vinha. Seu Zé respondia com um afago na cabeça e um olhar longo. Não era fuga, era cuidado. Algumas verdades precisam esperar o tempo certo para não machucar. E mesmo sem respostas, o menino sentia que pertencia àquele lugar. Pertencer não é saber tudo, é ser acolhido todos os dias. Conforme crescia, vinham os olhares de fora, os comentários sussurrados, as dúvidas dos outros. Mas dentro da casa havia rotina, havia cuidado, havia um amor quieto. Isso constrói alguém, isso forma caráter. Mesmo sem nome, sem história, sem passado explicado, o menino seguia em frente, carregando uma força que nasceu da falta, mas foi alimentada pelo cuidado. E enquanto os anos passavam, algo silencioso ia crescendo junto. Uma sensação de que existiam respostas adormecidas no tempo, que o passado não tinha desaparecido, apenas esperava. O menino não sabia, mas a vida já preparava encontros, revelações e decisões que iriam testar tudo o que ele aprendeu naquela casa simples. E era justamente essa base silenciosa que logo seria colocada à prova, quando o mundo do lado de fora começasse a se aproximar demais, trazendo perguntas que não dariam mais para ser adiadas e histórias escondidas que insistiam em voltar à superfície no momento menos esperado, como se tudo aquilo estivesse apenas esperando o instante certo para se revelar de verdade, mudando o rumo da vida dos dois sem pedir permissão. Porque algumas origens não ficam enterradas para sempre. Elas apenas dormem, até chegar o dia em que decidem acordar e bater à porta de quem menos espera, exigindo coragem para ouvir, encarar e seguir em frente sem voltar atrás. Mesmo quando o coração aperta e o chão parece se mover devagar sob os pés, preparando o caminho para algo maior que ainda não tinha nome, mas já se aproximava em silêncio, esperando o próximo passo da história começar ali. Foi numa manhã comum que seu Zé sentiu o corpo falhar. Nada de dor anunciada, nada de aviso claro, só um cansaço estranho que não combinava com ele.
O sol já estava alto, as galinhas agitadas, e mesmo assim ele precisou se sentar no banco de madeira, respirando mais fundo do que o normal. O menino percebeu antes mesmo de ouvir qualquer palavra, há coisas que quem ama sente no ar. Seu Zé tentou disfarçar. Disse que era só fraqueza, coisa da idade, dessas que passam depois de um café forte. Mas não passou. O dia avançou e ele já não tinha a mesma firmeza nas mãos, nem o passo seguro de sempre. O menino, que cresceu aprendendo a observar mais do que perguntar, começou a ajudar em silêncio, trazendo água, ajeitando o chapéu, chamando Duque para ficar por perto. A doença não chegou com grito, chegou com silêncio, com lentidão, com pausas longas demais entre um gesto e outro. À tarde, seu Zé já não conseguiu levantar sozinho. Foi ali que o medo apareceu, não como pânico, mas como aquele aperto discreto no peito que avisa que algo mudou. O menino nunca tinha visto o velho assim, e isso mexeu com tudo dentro dele. Duque não se afastava. Deitava aos pés do dono, atento, como se entendesse que o tempo tinha ficado delicado. O menino tentou lembrar de tudo que aprendera vivendo ali. Resolver, cuidar, não esperar demais. Mas quando a noite caiu e seu Zé começou a falar mais baixo, com dificuldade, ficou claro que aquela situação era maior do que eles. A casa simples, que sempre foi abrigo, agora parecia pequena demais. Não havia remédio, não havia telefone, não havia ninguém por perto. Só a estrada escura lá fora e uma sensação incômoda de urgência. O menino segurou a mão do velho e percebeu algo novo naquele toque. Fragilidade. Não era só o corpo adoecendo, era o mundo deles sendo testado. Seu Zé tentou sorrir, como sempre fazia quando algo não estava bem. Disse que ia ficar tudo certo, que o menino não precisava se preocupar. Mas o menino já não era pequeno. Ele sabia quando alguém tenta proteger escondendo a verdade. E ali, naquele silêncio pesado, nasceu uma decisão que ainda não tinha forma, mas já pressionava o coração. Porque quando a doença chega sem aviso, ela não pergunta se você está pronto. Ela apenas entra, muda o ritmo da vida e força escolhas. Enquanto a noite avançava, o menino olhava para a porta, para a estrada, para Duque inquieto, sentindo que aquela casa simples estava prestes a se conectar com um mundo que sempre ficou distante e que o próximo passo não seria mais esperar, mas agir, mesmo sem saber exatamente como, porque o tempo agora tinha pressa. E esse impulso silencioso crescia dentro dele, misturado ao medo e à coragem, enquanto o destino parecia se aproximar devagar, preparando encontros improváveis e escolhas que ainda mudariam tudo, sem pedir permissão naquele momento frágil dele. O menino saiu antes do sol terminar de subir. Não pensou muito, só agiu, como quem entende que ficar parado também é uma escolha, e das piores. Deixou o Duque na porta. Deitou seu Zé com cuidado e prometeu voltar rápido, mesmo sem saber como cumprir aquela promessa. O coração ia apertado, mas os pés seguiam firmes pela estrada de terra que levava à cidade. No caminho, ele repetia mentalmente o que diria: que o avô estava doente, que precisava de ajuda, que não era brincadeira. Ensaiava frases simples, do jeito que aprendera vivendo longe de escola, confiando mais na verdade do que em palavras bonitas. Mas cada passo parecia alongar a distância entre a chácara e qualquer esperança. A primeira casa tinha portão fechado. Ele chamou, esperou, chamou de novo. Ninguém respondeu. Na seguinte, uma senhora apareceu pela janela. Ouviu rápido demais e respondeu com pressa demais. Disse que não podia ajudar, que tinha seus próprios problemas. O menino agradeceu, mesmo sem entender por que adultos sempre pareciam ocupados quando alguém precisava. Na rua principal, o movimento era maior, mas a atenção era menor. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível. Algumas olhavam com curiosidade, outras desviavam o rosto. Quando ele falava, poucos escutavam até o fim. Quando escutavam, a resposta vinha curta, seca, desconfortável. Não conheciam seu Zé. Não era parente. Não era assunto deles.
O menino começou a sentir algo novo, uma mistura de vergonha e indignação. Não por pedir ajuda, mas por perceber que pedir não garantia nada. Ele não estava pedindo dinheiro, nem favor grande. Estava pedindo cuidado. Mesmo assim, parecia demais para aquele mundo apressado. Entrou em um pequeno mercado, depois em uma farmácia, depois em um posto. Sempre a mesma história. Olhares que mediam, perguntas atravessadas, respostas que escapavam pela lateral. Em alguns lugares, prometeram ver depois. Depois nunca chega quando a urgência é agora. O sol já estava alto quando o cansaço bateu. Não era só no corpo, era no peito. A cidade, que ele imaginava cheia de soluções, parecia um lugar de portas invisíveis. Cada não acumulava peso, cada recusa aumentava o medo de voltar sem nada. Ele sentou na calçada por alguns segundos, tentando organizar a respiração. Pensou em seu Zé sozinho, pensou em Duque esperando, pensou na casa simples que sempre foi suficiente. Pela primeira vez, sentiu que o mundo fora dali não era feito para gente como eles. Mas mesmo ali, sentado, algo não deixava ele desistir. Talvez fosse a promessa silenciosa feita ao sair. Talvez fosse a ideia de que alguém, em algum lugar, ainda precisava ouvir. E foi quando ele se levantou de novo, olhando para uma rua diferente, mais larga, mais silenciosa, onde casas grandes se escondiam atrás de muros altos, sem saber que aquele caminho ainda guardava um encontro improvável, capaz de mudar o destino de todos eles, sem que ninguém estivesse preparado para isso. Ele não sabia, mas cada passo o aproximava de alguém que carregava segredos, culpas antigas e escolhas adiadas. Ele caminhou até o último quarteirão quase sem esperança, com o coração pesado e os olhos atentos, quando percebeu um portão alto entreaberto. Diferente dos outros, como se alguém tivesse esquecido de fechar totalmente. Aquilo bastou para que ele parasse, respirasse fundo e decidisse tentar mais uma vez ali mesmo. Do outro lado, uma casa grande, silenciosa, com jardim bem cuidado e janelas fechadas demais para aquele horário. Ele chamou baixo, depois mais alto, até ouvir passos apressados. A porta se abriu só um pouco, revelando uma mulher simples, uniforme gasto, e olhar atento que parecia cansada, porém gentil ali. Ela ouviu a história sem interromper. Algo raro naquele dia. E quanto mais o menino falava, mais seu rosto mudava. Não havia desconfiança, só preocupação. Quando ele terminou, esperando o outro não, a mulher respirou fundo e disse que entrasse porque alguém precisava ajudar de verdade naquele momento, ali mesmo agora. Enquanto caminhavam pelo corredor largo, ela contou que trabalhava ali havia anos, cuidando da casa como quem cuida de segredos. Disse que também conhecia abandono, silêncio e decisões difíceis. O menino percebeu que pela primeira vez alguém falava com ele de igual para igual, sem pressa, sem julgamento, naquele instante. Ela pediu detalhes, idade, sinais, o nome de seu Zé, e algo naquela conversa começou a soar familiar demais. Ao ouvir o tempo, 10 anos, ela ficou imóvel por segundos longos demais. O ar mudou, e o silêncio ganhou um peso diferente dentro daquela casa grande, elegante, fria demais hoje. Sem explicar tudo, ela pegou o telefone, fez uma ligação curta e decidiu agir. Disse que conhecia alguém que precisava ouvir aquela história. O menino não entendeu, mas sentiu que algo maior começava a se mover, como peças antigas finalmente saindo do lugar certo. Silencioso, pesado, inevitável, ali, dentro deles. Antes de sair, ela trouxe água, pediu calma e prometeu que seu Zé não ficaria sozinho. Aquela promessa simples bateu forte no peito do menino, porque ninguém tinha prometido nada até então. Não era solução ainda, mas era a primeira rachadura no muro da indiferença construída pela cidade inteira antes. Enquanto esperavam, o menino pensou em Duque na estrada, na casa simples, sem saber que aquelas memórias ganhariam outro significado.
A mulher observava em silêncio, lutando com lembranças antigas que insistiam em voltar. Nada foi dito, mas muita coisa começou a se revelar ali lentamente, dolorosamente, profundamente, sem aviso algum. O portão que antes parecia só grande, agora parecia simbólico, separando dois mundos prestes a colidir. Do lado de fora, a urgência. Do lado de dentro, verdades escondidas por anos. E no meio disso tudo, um menino que só queria salvar quem o salvou primeiro, sem entender consequências futuras ainda. Ela finalmente disse que precisava ir até a chácara, ver com os próprios olhos, e o menino sentiu alívio misturado com medo, porque ajuda sempre muda coisas. E enquanto eles se preparavam para sair, nenhuma das verdades mais importantes havia sido dita ainda naquele dia, naquela rua, naquela casa grande. Quando chegaram à chácara, o silêncio parecia mais pesado que antes. Seu Zé estava deitado, respirando com dificuldade, enquanto Duque não saía do lado dele. A mulher entrou devagar, observando tudo, como quem pisa em lembranças antigas que nunca cicatrizaram completamente. Ela sentiu um aperto no peito impossível de explicar naquele instante. A casa simples trouxe imagens guardadas por anos, noites longas, gritos abafados, decisões tomadas no escuro. Ela respirou fundo antes de falar, porque sabia que aquele momento mudaria tudo. O menino observava em silêncio, sem entender, sentindo apenas que algo grande estava prestes a acontecer ali, diante deles agora. A mulher contou que, 10 anos atrás, um bebê desapareceu daquela mansão. Disse que a mãe havia sumido, que a história fora abafada por dinheiro e medo. Enquanto falava, seus olhos buscavam o rosto do menino, comparando traços, tempos, datas, silêncios. Duque rosnou baixo, como se sentisse o peso daquela verdade chegando. O menino sentiu o chão sumir, lembrando do cesto, da estrada, do choro perdido naquela manhã distante. Seu Zé abriu os olhos lentamente, como se entendesse tudo sem ouvir palavras. A mulher explicou que sempre suspeitou que aquela criança não tinha sido levada pelo acaso. Algo fora arrancado à força naquela época. Ela disse que a madrasta havia criado uma narrativa limpa, conveniente, para proteger heranças e aparências. O menino, criado no campo, ouvindo galinhas e vento, era a prova viva de que nem toda verdade aceita ser enterrada. Seu Zé segurou a mão dele, fraco, mas firme, como quem protege até o fim. A mulher percebeu ali que aquele velho simples tinha feito o que ninguém teve coragem: amar sem perguntar, cuidar sem exigir, criar sem saber quem receberia os aplausos depois. Aquilo doeu mais que qualquer segredo guardado, porque revelou o contraste entre riqueza e caráter, poder e humanidade real. Ela explicou que precisavam confirmar tudo: documentos, histórias, nomes esquecidos. O menino sentiu medo, porque aquilo podia mudar quem ele achava que era. Duque encostou a cabeça em sua perna, silencioso, lembrando que pertencimento nem sempre vem do sangue, mas das escolhas feitas no caminho. Enquanto o sol baixava devagar, ninguém falou mais nada. A verdade, depois de 10 anos escondida, tinha começado a respirar outra vez, ainda frágil, ainda incompleta, prestes a transformar tudo o que vinha depois. O dia seguinte nasceu diferente naquela chácara. Não era mais só o cheiro de terra molhada e ração espalhada pelo quintal. Havia algo no ar que misturava medo, esperança e um tipo de coragem que só aparece quando o passado resolve bater a porta. Seu Zé estava mais fraco, mas parecia estranhamente em paz, como se já soubesse que o amor simples que ele construiu ali teria força suficiente para enfrentar qualquer verdade antiga. O menino passou a manhã inteira inquieto. Pela primeira vez, ele se perguntou quem era antes de ser dele. E essa pergunta não vinha com curiosidade bonita, vinha com dor, com aquele aperto no peito que só quem já se sentiu fora do lugar conhece. Duque não desgrudava dele, atento, como se dissesse sem palavras: você não está sozinho, nunca esteve.
Quando a mulher da mansão voltou, agora com documentos, histórias cruzadas e um passado inteiro nas mãos, o contraste ficou impossível de ignorar. De um lado, luxo, silêncio comprado, culpa varrida para baixo do tapete. Do outro, um velho simples, um cachorro fiel e uma criança criada com verdade, mesmo sem respostas. Era ali que o confronto começava de verdade. Ela explicou tudo com cuidado, quase pedindo permissão para mexer naquela vida. Contou sobre a mãe biológica, sobre a fuga forçada, sobre como o bebê foi tirado de seus braços para proteger um nome poderoso. O menino ouvia, mas não era raiva que surgia primeiro, era confusão, porque nenhuma dessas histórias apagava as madrugadas frias em que seu Zé acordava para ver se ele estava respirando, nem os dias em que Duque dividia comida e silêncio com ele. O amor simples não gritava, não exigia nada em troca, e era exatamente isso que deixava o passado desconfortável. Porque como explicar que tudo aquilo que o dinheiro tentou controlar foi vencido por um homem que só tinha tempo, cuidado e presença? Seu Zé, mesmo fraco, fez questão de falar. Disse que nunca quis ser dono de ninguém, só quis proteger, só quis amar. E que, se o mundo agora quisesse levar o menino embora, teria que encarar essa verdade antes. O menino chorou. Não de medo de ir, mas de medo de perder quem sempre foi seu porto seguro. E naquele momento, algo ficou claro. Identidade não é só sangue, é história compartilhada, é quem fica quando ninguém mais fica. A mulher entendeu isso ali e, pela primeira vez em muitos anos, questionou tudo o que aquela mansão representava. Nada foi decidido de imediato, porque algumas decisões precisam respeitar o tempo do coração. Mas o que mudou para sempre foi a percepção de todos ali. O passado, tão poderoso por tanto tempo, estava sendo confrontado por algo que ele nunca conseguiu controlar. O amor vivido todos os dias, sem plateia, sem recompensa. E talvez seja exatamente isso que essa história deixa para quem escuta até aqui. Às vezes, o que parece pequeno sustenta o que é essencial. Às vezes, quem nunca teve nada é quem oferece tudo. E às vezes, a maior herança que alguém pode receber não vem de um sobrenome, mas de ter sido amado de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários uma palavra que resuma o que mais te marcou. Pode ser lealdade, verdade, amor ou qualquer outra que tenha ficado no seu coração. E se você sente que histórias assim merecem continuar sendo contadas, se inscreve no canal para não perder as próximas. Algumas lições só aparecem para quem escolhe ficar até o fim.